Fala galera, meu nome é Felipe. Meu nome é Franciele. Nós somos o casal do Café com Astrologia e estamos de volta depois de muitas semanas, né, sem o nosso podcast. Sim, né? Foi uma pausa aí de final de ano pra se recuperar um pouquinho, né? Muitas coisas acontecendo também, então precisamos pausar aí. Sempre é bom, né? Apesar que a gente não tirou férias necessariamente, né? A gente continuou trabalhando, né? Fazendo bastante mapa, mas a gente deixou o canal um pouquinho em stand-by nesse finalzinho de ano, até porque, né, brasileiro é assim, né? Só funciona realmente depois da segunda semana de janeiro, praticamente, né? Aí já vai ter carnaval, tudo vai parar de novo. Ah, beleza. Esse ano já tava vendo, né? Que vai ser um ano bem cheio de feriados. Bastante feriado aí pra gente aproveitar. Pra quem trabalha no horário convencional é muito bom, né? Não tem que reclamar também, tem que olhar o lado bom das coisas, não é mesmo? Ah, com certeza. Mas enfim, a gente vai voltar falando pra vocês, né? Na verdade, a gente vai voltar indicando uma série pra vocês que a gente, na verdade, conheceu ela já faz uns 2 anos, talvez, né? Que foi a primeira temporada que a gente viu. E o nome da série é Merli. Olha, galera, essa era uma série, assim, que a gente achou meio que sem querer. Foi totalmente por acaso na Netflix, que a gente tava dando uma fuçada lá e tal, e queria assistir alguma coisa nova. Porque a gente é, tipo, serienáticos, né? Existe essa palavra? Não sei se é bem assim que fala, mas... A gente é, tipo, viciado em séries, a gente tá sempre buscando alguma série nova, uma série diferente. E a gente encontrou o Merli, né, jogadinho lá na Netflix, esquecido. Pouquíssima gente fala sobre isso. Aliás, a gente nunca viu ninguém falando sobre Merli. Ninguém que conheça, assim. Nunca mesmo, né? Pelo menos os nossos amigos, as pessoas mais próximas nunca ouviram falar. Não é muito divulgada, até porque ela é uma série catalã, né? É isso. Da Espanha, exatamente. Então, ela não é tão, talvez, trabalhada quanto as americanas, né? Porque se vocês tem muito mais padrão dinheiro. Hollywood, esquece. Muito mais dinheiro envolvido. A gente sabe que lá tudo acontece, é onde está concentrado todas as pessoas que criam as séries e tal, os estúdios, então perde um pouquinho nisso. Mas ainda assim não deixou a desejar, a né? desejar, não. De forma alguma, porque é uma série que eu acho que ela tem tanto esse ar de simplicidade, assim, de que é uma coisa que conecta né? mesmo. Porque a nossa vida não é cheia de flores, tão bonito, cheio de efeitos, não é mesmo? E aí traz muito, retrata, né? Traz muita gente deixa a gente muito próxima com a realidade deles. Só que você deve estar se imaginando, mas o que se tem a ver com essa série, né? Que vocês não falaram até agora, eles estão enrolando a gente, né? Bom, galera, é o seguinte, basicamente Merli é uma série, assim, que conta a história de um professor totalmente fora dos padrões da caixinha, ele, tipo, vive as próprias regras dele. Aliás, a gente acha, né, que ele é muito sagitário, né? Uhum. E ele é totalmente, sabe, totalmente diferente do que o professor convencional deveria ser, ele não respeita muitas regras. E ele é um professor de filosofia. Exatamente. Então, meio que assim, Merli foi uma forma bem inteligente, eu diria. Eu até esqueci o nome do produtor, do diretor, escritor e tal. Mas foi uma série bem inteligente para colocar, de fato, a filosofia de uma forma fácil da gente compreender e entender. E como vocês sabem, eu e a Fran, a gente ama filosofia, psicologia, falar sobre a vida e tal. Então, assim, se vocês que estão ouvindo a gente também curtirem essas questões de ficar ou até não refletindo da curtirem vida sobre filosofia, eu acho, assim. Porque a gente, às vezes, acha que é uma coisa muito distante da gente, em alguns casos. Eu, por exemplo, na escola, eu tive só um professor que eu gostava de ouvir ele dando aula sobre filosofia. Em outros casos, parece meio perdido ou muito difícil de se entender. E no caso da série Merli, ele traz isso para o nosso cotidiano. Como ele mostra que, por mais tempo que a humanidade já tem aí no nosso planeta, ainda se pensa sobre as mesmas coisas. A gente ainda está debatendo, questionando as mesmas coisas. E ele mostra isso com temas super atuais, né? Assim, que fala tanto da escolha sexual, né, da orientação sexual, ou de como você é visto, política, do bullying, de política, de todos esses temas que são tão reais, assim, a gente vive isso, mas eles também viviam aquilo naquela época e estudavam todos esses filósofos, e mostra como a filosofia faz parte da nossa vida e a gente não enxerga isso.
É. E assim, até em alguns episódios ele mesmo fala, né, na própria série, assim, que o Merli, ele pega filósofos que estão meio fora da grade escolar, né? Então, para representar o quanto realmente ele às vezes a própria grade é feita com base em uma coisa padrãozinha, assim. Ele vai para outros assuntos que realmente não seriam normalmente discutidos numa sala de aula, talvez, né? Não sei, eu acho que isso é um pouco da jogada da própria série, né, de entender, mas ele vai buscar tanto os mais conhecidos, que a gente escuta falar, tanto os desconhecidos que a gente não faz a mínima ideia, que talvez pra gente brasileiro também não tenha alcançado, pode ser que algum é mais local, vamos dizer assim, mas ele passa de acordo com o que ele acredita que aqueles jovens precisam aprender, e ele realmente traz pra realidade. Então, eles estão passando um caso de bullying na escola, então ele vai buscar um filósofo que fala disso, daquela experiência, e para tentar passar uma lição para esses jovens, para tentar fazer com que eles melhorem. E não pensem também que é só aula de filosofia o episódio todo, porque não tem nada, praticamente tudo isso, né? Acho que a parte das aulas de filosofia são o quê? 20, 30% no máximo. Mas é legal também, assim. Não, mas nem essa é a questão. Eu digo mais assim, no fato de que tem uma sala de aula, então tem alunos que você vai se cativando pela história deles e o diretor vai brincando com a história de cada um e você se entra na história porque você já viveu coisas parecidas com aquilo ou não e tal, mas você vai sentindo e é legal porque assim, a jogada dele foi que cada episódio ele fala sobre algum autor diferente, né, sobre algum filósofo diferente. O título cada um é de um filósofo, exato. É o nome de um filósofo, de cada capítulo. Exato, e no episódio, eles meio que assim, a história dos alunos envolve o que a ideia desse filósofo pregava, assim, sabe? Então meio que você consegue entender pelo que o Merli explica na aula e ver isso na prática na vida dos alunos ali, o que é muito cativante, porque você se apaixona pelos personagens, né? Você realmente começa a criar um laço. E eu acho que série boa é quando você gosta muito dos personagens e quer ver eles se dando bem e tal. E nesse caso são bastantes personagens e às vezes fica perdido em algumas séries, né? A gente sente que, quando tem muito, às vezes você não consegue se envolver com todos. E nesse caso não, a gente consegue se envolver com todos, assim. Porque eles vão intercalando muito bem a história, e apesar de algumas vezes voltar, assim, mas eles vão intercalando de uma maneira muito legal, que faz a gente conseguir conhecer todos eles. Porque talvez todos eles tenham algo que a gente já vivenciou, né? Já experienciou, ou mesmo já sentiu. Então você se não for a gente identificava, tipo, meu amigo era assim, sabe? A gente consegue voltar pra nossa adolescência, pra nossa escola também naquele momento e ver os personagens, tipo, da sua vida real, só que na TV agora, sabe? Exatamente. Então, assim, é uma série que, de fato, a gente não dava nada no começo, né? A gente viu lá, vamos assistir, parece ser legal e tal, né? A gente leu a sinopse ali e tal. E a gente se apaixonou. E, assim, são só 3 temporadas. Infelizmente, a 3ª temporada não tem ainda na Netflix. Aliás, a segunda saiu agora, né? Ela tava terminando ainda. Tava nos últimos episódios, então não vai chegar ainda. E a gente não encontra de jeito nenhum pra baixar e com a legenda e tal, porque é uma outra língua, então é mais difícil ter gente traduzindo, a série não é bombada, né? Então é mais difícil que as pessoas queiram traduzir. Façam a tradução. O que é uma pena, porque é um tesouro essa série, sabe? Realmente acho que mais gente devia conhecer. Graças a Deus a Netflix colocou de novo aí a segunda, pelo menos. Demorou um pouquinho. Demorou. Né? Pelo jeito vai demorar mais um pouquinho pra gente ver a 3ª, mas pelo menos eles ainda estão colocando no ar. Mas, pelo que a gente viu, parece que a Netflix tá meio que ajudando a produzir e tal, porque... Não, é original da Netflix, só que de lá, né? Como se fosse o 3% aqui do Brasil que teve recentemente. Mas é uma pena que deve ter várias burocracias e tal, né? Pra eles acabarem passando aqui, então... Mas enfim, de qualquer forma, vale a pena. Vocês têm 2 temporadas aí, são acho que 26 episódios, né? Ao todo, por enquanto. Por aí. São 13 cada temporada. Então dá pra vocês realmente passarem um bom final de semana aí... E mergulhados em Merli, acho que vocês vão com certeza gostar. E se vocês assistirem e gostarem, comentem aqui, né? O que vocês acharam da nossa indicação. Vamos abrir uma discussão aí. Se vocês quiserem se aprofundar em alguma coisa, a gente pode ir conversando nos comentários. Exatamente. Bom, como a gente disse no começo, a gente é meio que fanático em séries, então a gente tá sempre pesquisando e vendo algumas séries diferentes. Se quiserem outras dicas de séries, e até que a gente fale sobre outras séries aqui no podcast, que a gente tenha assistido de repente, ou que não também, que sejam muito boas, fala aí nos comentários, né? Isso aí. E acho que por hoje é só, né? Fica essa dica pra vocês.
Espero que vocês gostem. Se vocês assistirem, fala aí pra gente. E até o próximo podcast. É isso aí, galera. A gente se vê então domingo que vem no nosso próximo. Até mais!